hoje. E é um prazer estar aí com vocês. Muito obrigado pela presença, Paulo. Agora, protocolo, precisa de finalizar mais alguma coisa? Presidente, então, estamos abertos à reunião aí, né? Fique à vontade para fazer suas colocações. Muito obrigado, presidente Valdir. Companheiro Sidney, secretário, por favor, o expediente da semana e os recados. Boa noite, presidente Henrique. Boa noite, governador Peçanha, nosso palestrante Gilmar, demais convidados e amigos, companheiros. Antes de começar o expediente da semana, vou passar rapidamente aqui algumas regrinhas para a gente manter durante a reunião, tá bom? Então, vamos deixar os microfones no modo mudo durante a reunião, exceto o presidente, secretário e o palestrante durante a palestra, né? Caso alguém queira fazer alguma pergunta, utilizar a função de bate-papo de chat da ferramenta ou levantar a mão que na primeira oportunidade estaremos colocando a pergunta. Bater palmas, dar sinal de ok, concordar com alguma reação, também utilizar o ícone do chat, do Zoom, para fazer o movimento. Ok? Dicas é isso. O principal é o microfone, deixar no mudo. E os recados da semana. Dia 13/5, amanhã, ao 12h30, o Rotary Club de São Paulo vai fazer o Fórum de Imagem Pública através do Zoom. Eu vou estar disponibilizando depois todos os convites do nosso grupo com os links do Zoom. Se algum companheiro de Divinópolis fizer também, eu passo para o Henrique, ele pode reencaminhar para vocês. Dia 15/5, ao 12h45, o Rotary Club de São Paulo, Avenida Paulista, vai fazer a palestra Genialidade de Cannes, também online. Agora aqui o comunicado de algumas reuniões online que estão acontecendo, os horários que os clubes estão passando. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, o Rotary Club de São Paulo, Parque Continental, realiza sua reunião. Na segunda-feira, às 20h30, o Rotary Club Mandaqui. Terças-feiras, o nosso clube, o Rotary Club de Guarulhos, às 20 horas, às 20h30. Às 20h30 também o Rotary Club de São Paulo, Pacaembu, Bom Retiro. E o Rotary Club de São Paulo, Tatuapé, toda primeira e segunda terça-feira do mês. Às quartas-feiras, o Rotary Club de Jaçanã e o Rotary Club Cotia, Granja Viana, realizam suas reuniões online. E na quinta-feira, às 20 horas, o Rotary Club de Cotia, Calcaia do Alto, realiza as reuniões. Eram esses os recados. Boa noite. Obrigado, companheiro. Bom, das ações do clube, o que está bem ativo ainda na questão da arrecadação de cestas básicas, de máscaras, álcool em gel. Tanto final de semana quanto esse final de semana nós tivemos ações aí de arrecadação. Eu peço desculpa aí para o pessoal que está na linha de frente por não ter participado, porque realmente a mulher estava em vias de ganhar o bebê, mas agora eu já estou de volta aí ativo. Vou passar rapidamente a palavra aqui para o Valdir para dar um feedback de como foram esses 2 últimos finais de semana, Valdir, por favor. Boa noite mais uma vez. Tivemos mais uma vez um final de semana muito assim proveitoso na arrecadação. Conseguimos aí quase 2 toneladas de final de semana de alimentos. Estamos atendendo aí as comunidades, né, as ONGs, e agradecer aí o nosso companheiro Nelo, que doou R$500 para a ação esse final de semana, companheiro Douglas, companheiro Sidney, companheiro Silvio, que estiveram lá no front, né? Infelizmente, o horário não deu para mim, mas os companheiros fizeram a nossa parte lá e trouxeram bastante resultado. A gente está conseguindo realmente fazer a diferença aí na cidade com essa questão das cestas básicas, mais de 6,5 toneladas de alimento, mas nosso objetivo é bem maior que esse, né? Então, para que os companheiros não percam aí o pique e continuem buscando aí nas suas redes, que nós consigamos atender todas essas ONGs. São 40 ONGs
E agora, como nós estamos fazendo publicação aí no Facebook, no Instagram e tudo mais, tem muita ONG procurando a gente também. A gente não queria dizer não para ninguém, mas na medida que a campanha for melhorando, a gente vai abrindo mais a porta e atendendo mais pessoas. Então, realmente nossa campanha está de vento em popa, mas não podemos aí nos acomodar, não. Temos que ir para cima e fazer desse projeto aí realmente a nossa bandeira nesse momento, né? Nosso clube tem muitas ações muito boas, mas nesse momento não tem muito o que fazer. Infelizmente, matar a fome das pessoas vai ser, assim, desculpa a minha emoção, vai ser a maior atividade de Rotary nesses próximos 2 a 3 meses aí, pessoal. Então, não deixem de colaborar, não deixem de participar das nossas campanhas. Compartilhem nossas mensagens aí, nossas publicações e vamos tentar aí fazer desse projeto realmente uma diferença aí na nossa cidade. Quantos quilos, Valdir? Só para o pessoal saber aí, que já foi somado. Por já. enquanto, 6.400 quilos, né? 6,4 toneladas de alimento. Eu tenho porque está na minha empresa lá os mantimentos, mas nós temos lá uns 2.000 quilos de mantimentos que não completam a cesta, né? Porque falta arroz ou falta óleo, mas nós temos lá 200 quilos de feijão, temos lá extrato de tomate, tem outras coisas que são mais ou menos uns 2.000, tem uns 1.000 quilos lá de mantimento, que não dá para montar uma cesta, que a gente precisa de coisas para completar a cesta. Então, por enquanto, estamos nessa pegada aí e realmente contamos com os companheiros para ajudar nessa campanha. Perfeito, Presidente, é isso. Obrigado. Obrigado. Para também dar uma breve explanação aqui para os companheiros convidados, a princípio, nós nos propusemos a dar 112 cestas básicas para um projeto que nós já apoiamos no mês de março, abril e maio, só que veio uma proporção muito grande, a gente fez uma parceria com a CEA, a gente está tendo mais de 40 instituições agora da cidade de Guarulhos, e como o Valdir falou, mais instituições estão pedindo ainda. Antes de começar a palestra, tem só mais 2 assuntos aqui. Primeiro, diz respeito ao Elias e ao nosso clube. O Elias, teve uma reunião da Área 8 agora essa semana passada, e nós falamos sobre a festiva de transmissão em posse. A princípio, eles elencaram algumas sugestões lá. Vai ter que ser virtual primeiramente, né? Agora até junho vai ser feito virtual. Depois eu vou te perguntar, te passar a palavra, eu quero que você veja aí como está sendo organizado pela parte da nova diretoria. A ideia principal seria deles fazerem todos juntos, todos os clubes da Área 8 fazerem juntos, mas já meio que ficou escanteada essa ideia, porque vai ser um pouco complexo, muito companheiro, pouco tempo para cada um falar. Então, a ideia principal é que a gente mantenha a nossa data, cada clube da área mantenha a sua data, a nossa dia 30 de junho. Na nossa reunião vão estar presentes nós, o presidente anterior, esposa, você, a Giz, o novo conselho, e o governador e a governadora. A governadora atual, que é a Maria Lúcia, e o governador João Tiori vão estar presentes na nossa reunião, e nós vamos fazer virtualmente essa transmissão em posse. E aí, depois, quando as nossas reuniões voltarem, isso vai ficar a cargo de você decidir, da Gi, do conselho diretor do clube da próxima gestão, se faz uma festiva, né? Mas a princípio virtual. Então, eu vou te passar a palavra para você fazer suas considerações, até para que eu possa também levar para o pessoal da área e do distrito. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros. Na verdade, estamos um pouco desinformados ao respeito. A única informação que o meu governador adjunto passou para mim é que no dia 22, 23 e 24 nós teremos um PETS virtual, que o PETS foi suspenso definitivamente e está sendo reembolsado dinheiro para os que pagaram o hotel e tudo mais. A conferência não se tem notícia se vai ser feito ou não. A data está mantendo. Não, a data também está suspensa até agora, não tem uma data definida, mesmo para virtual. Quanto à posse foi
Foi dito muito anteriormente que seria uma posse única junto com o governador. Não foi dito mais nada ao respeito. A única coisa que foi afirmado que 1º de julho todos nós deveríamos estar atuantes nos cargos, né? Então, assim, se 1º de julho a gente deve estar já efetivamente no cargo da presidência, significa que dia 30 de junho, como é a nossa data, deverá ser a posse realmente. Seja esta virtual ou presencial, ainda não sabemos como. É o que eu tenho para de novo para informar. Tá bom. Então, beleza, Elias. Obrigado. Eu vou também te manter informado. A gente vai se falando para organizar, mas de qualquer forma não pode passar batido, né? A gente tem que ou virtual, ou presencial. Exatamente, exatamente. Uma pose vai ter que ter, né? Seja virtual, seja presencial. Presencial é meio difícil, mas pelo menos virtual vai ter que ter. Isso. Mas você sabe que tem clubes menores com 10 companheiros que eles querem fazer presencial, mantendo uma distância, mas com um clube com 10 só o companheiro e o presidente eleito e o presidente anterior, eles conseguem fazer. Eu acho que a gente tem que esperar também o desenvolvimento, como que vai estar essa pandemia, né? Dependendo de como tiver, a gente pode pensar em outras possibilidades. Porque como o governador colocou, para a gente fazer uma posse em conjunto com todos os clubes. Só que no dia da posse dele, fazer uma posse só. Mas isso eles ficaram de falar se realmente vai ser ou não. E, de repente, a gente pode até depois, posteriormente, fazer uma festiva, alguma coisa. A gente vai ter que pensar isso, né? Com muita cautela. Nós estamos no meio de maio ainda. Temos todo junho pela frente. Eu acredito que essa quarentena vai ser flexibilizada por múltiplos motivos econômicos e tudo mais. Então, eu acredito que nós poderemos, sim, fazer uma pose presencial mesmo, dia 30 de junho, mesmo que mantendo distância, mesmo que todo mundo usando máscara, mas eu acredito que vai ser possível, sim. Tá bom, Elias, eu vou te mantendo informado, tá? Tudo bem, obrigado. Por enquanto. Muito boa sorte para a próxima gestão. O último assunto agora, antes da palestra, o Jota, que é o governador assistente da área. Jota, tudo bem? Está me escutando? Escutando. Oi, Jota, beleza. Eu vou passar a palavra para você. Queria que você brevemente desse um panorama para os nossos companheiros aqui de São Paulo. Eu até tive o prazer de participar de uma reunião de vocês também, dar um breve panorama de como estava aqui em São Paulo, para o pessoal em Minas, e como estão as ações do Rotary, quais estão sendo as necessidades de vocês e como está essa Covid-19 em Minas Gerais. A gente tem acompanhado pelos noticiários que ela está sendo mais branda em Minas, né? Ok, governador. Ok, presidente. Aqui em Minas está sob controle ainda. Não teve uma violência como está em São Paulo, Rio de Janeiro. Em Divinópolis, particularmente, também está sob controle. A Prefeitura Municipal de Divinópolis abriu um pouco para poder atender o comércio, dia sim, dia não, obedecendo aí aos critérios de higienização. Está acompanhando e a atitude se houver alguma alteração, volta a fechar novamente. O Rotary, e especialmente o Rotary de Divinópolis Leste, acompanhou o distrito. Nós tivemos uma verba e a gente comprou cesta básica e mais máscara para ajudar as comunidades mais carentes. Agora o presidente Sebastião também destacou uma verba que estava reservada para a gente fazer doação à Fundação Rotária
também para que a gente pudesse ajudar mais pessoas com necessidade, com cesta básica, e esta verba a gente também deve dividi-la por 3 meses e ajudar uma parte da população que está necessitando. Era isso que eu tinha para dizer. Joia, muito obrigado, viu? Muito boa sorte aí para vocês também. Sabem de alguma coisa, a gente está à disposição aqui em São Paulo. Tá, joia. Eu passo agora a palavra para o nosso companheiro Sidney, secretário, para que faça a apresentação do nosso palestrante. Em seguida, a gente passa a palavra para o Jomar, para a estrela da noite aqui. Boa noite novamente. Hoje teremos a palestra com o professor Jomar Gontijo. Ele é professor universitário, especialista em ética e mestre em educação. Atualmente é o presidente da ONG GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, estabelecida e atuante em Minas Gerais, Divinópolis. Jomar, uma boa noite e a palavra é sua agora. Liberando seu microfone. Ok. Aí. Bem-vindo. Boa noite a todos. Todos estão conseguindo me ouvir tranquilamente? Beleza? Muito bom. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Henrique ao convite, né? A gente fez essa palestra também aqui no nosso clube e o pessoal gostou, participou, e aí eu fui convidado para falar no clube de vocês. Então, eu agradeço porque eu considero muito importante falar no Rotary, porque todos aqui são líderes e todos aqui têm uma participação muito importante na influência da sociedade como um todo. Então, eu vou falar algumas coisas aqui que eu acredito que a postura de vocês dentro da sociedade, na fala de vocês, vai poder ajudar, pelo menos, diminuindo um pouco dos conflitos. O presidente me deu 30 minutos, eu estou começando aqui, no meu relógio são 20h53, e eu vou tentar falar 20 minutos e abrir 10 minutos para questões, para considerações de vocês. Tá? Inicialmente é uma alegria também falar em São Paulo, porque a minha especialização em ética foi feita em São Paulo, especialmente na PUC de Campinas. Então, eu gosto muito da terra paulista, eu formei aí, então também é uma alegria, né, a gente estar, mesmo que virtualmente, né, participando aí com vocês. Queria agradecer também aos companheiros do Divinópolis Clube, do Divinópolis Leste, que estão aqui, e especialmente a Laís, viu, Laís? Muito obrigado. A Laís não é rotariana ainda, né? E eu fico te devendo um convite que logo que voltar às nossas reuniões reais, você participar com a gente, tá? E jantar com a gente lá numa das nossas reuniões. Tá, Laís? Muito obrigado pela presença. Bom, eu queria começar falando o seguinte. Eu tenho observado que no Brasil, principalmente depois da eleição da Dilma e do Aécio Neves, que nós nos tornamos uma sociedade muito polarizada. Ou seja, ou a gente assume uma posição e parece que aquela posição se torna o bom, o certo, e a outra posição, contrária à nossa, se torna mal ou errada, parecendo um retorno ao maniqueísmo. Maniqueu foi um religioso que criou uma seita de uma luta eterna entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E no Brasil, parece que de lá para cá, sempre existe duas posições e as pessoas se vinculam a uma determinada posição e aquela outra posição contrária delas, ela é muito, não é só criticada, mas ela é muito, o outro é o Petralha, o outro é o Bolsonaro, um é coxinha, você começa a ofender e a brigar com a outra situação. Então, o Brasil tem se tornado cada vez mais polarizado
E isso me preocupa muito, porque a gente tende à violência. E mais agora, durante essa pandemia, essa polarização, ela também está acontecendo no que eu chamo de um pseudo-dilema ético. Qual que é esse dilema? É de uma turma que defende o isolamento social como a única resposta à pandemia, e uma outra turma que já está defendendo com unhas e dentes o retorno à vida normal. Então, parece que isso é um dilema ético entre a saúde e a economia. Então, o primeiro momento da minha fala aqui, eu queria esclarecer que isso não é um dilema ético. Por que que não é um dilema ético? O dilema ético, ele acontece quando você tem dois valores iguais e esses dois valores conflitam entre si. Então, um dilema ético seria, eu dei exemplo lá no nosso clube, que é o seguinte: imagine que um sequestrador sequestre o Henrique, vou pegar alguns cobaias aqui, o Henrique, o Jefferson e o Bruno. E aí ele chega para o Henrique e fala assim: Henrique, ou você mata o Marcos, o Bruno e o Jefferson, ou eu vou matar a todos. E ele te põe numa situação que você vai ter que escolher entre a vida de dois e a vida de muitos. E isso vai criar um dilema ético, porque você vai começar a falar: pô, mas será que muitas vidas valem duas vidas? Como é que eu vou fazer? O que que eu faço? Então, se cada um se fizer essa pergunta aí, vocês vão gerar um dilema ético, porque é vida e vida. Quando você coloca, como eles estão dizendo na mídia, entre saúde, vida e economia, são dois valores diferentes. A saúde e vida é o valor da vida. A economia, você vai pensar em propriedade privada, propriedade pública. São valores diferentes. Porque a propriedade, ela tem um valor inferior à vida, porque a propriedade você consegue. Quem de nós aqui nessa sala que, se for assaltado e o bandido pôr uma arma na cabeça, você não entrega o carro, entrega a carteira, entrega o celular, entrega tudo para não perder a vida ou para não deixar que um parente perto de você perca a vida? Porque se você perder a vida, ou um parente perder a vida, é irrecuperável. O carro você compra de novo, né? O celular, etc. A vida não. Então, quando se coloca a discussão e o dilema entre a economia e a vida, é claro que nós vamos optar pela vida. Então, não é aí que está o problema. O problema está entre a vida de imediato, que é o caso da doença, que, na verdade, é a falta de condições do SUS atender a todos se houver um pico, porque hoje todo o isolamento social, vocês devem saber disso, é para diminuir o pico, né? E há as consequências de uma falência econômica de várias empresas e etc. Então, o que eu queria fazer uma reflexão aqui é que, se a gente for pensar nas consequências de uma derrocada econômica, de uma cidade, de empresas, do comércio, isso vai gerar no futuro um aumento de violência social muito grande, porque vão ter muitos desempregados, porque a situação vai ficando cada vez mais difícil. Então, vai aumentar o número de assaltos, vai aumentar e vai gerar mortes também. Vai aumentar o número de violência, vai aumentar o número de mortes, com certeza. Mortes de diversos efeitos, por causa da violência, por causa da fome, por causa de uma série de coisas que a economia sustenta. Então, é o seguinte: o grande dilema colocado
por essa pandemia é o seguinte: a morte agora, efetiva, que é fácil da gente até contabilizar, e a violência e a morte que vai haver no futuro, que é muito difícil mensurar. Né? Os mais cientistas, sociólogos, economistas não são capazes de prever, a partir da derrocada das empresas, do comércio, da economia brasileira, o tanto de morte e violência que isso pode causar no futuro. Então, aí é que está o dilema, entre a vida e a vida. A vida agora, muito claro, de ver, de perceber que é o presente, e as consequências futuras, muito difíceis de prever, que vão haver, e, por exemplo, aqui em Divinópolis, o Sindicato dos Contadores fez uma pesquisa nas contabilidades de quantas pessoas foram mandadas embora, de quantas pessoas foram reduzido o trabalho por 2 meses e de quantas pessoas foram suspensas e quantas empresas já quebraram. E os números são aterrorizantes. Então, é realmente um dilema ético. E o dilema ético é exatamente esse que te põe numa linha que você não sabe o que fazer. E aí, eu vou apresentar rapidamente 3 escolas éticas, 3 filósofos, 3 pensadores, que vai fundamentar realmente a nossa reflexão sobre o que fazer nesse momento. O primeiro é o Kant, um alemão, Immanuel Kant. A ética dele é a ética do dever. É uma ética totalmente fundamentada em princípios. A frase dele principal é: hajas de tal maneira que a tua ação possa ser universalizada. Ou seja, você vai agir pensando nos seus princípios e todo mundo vai agir como você. Então, agindo por princípios, ou seja, a defesa da vida, ponto, nós vamos ficar nesse isolamento total e não importa todas as empresas quebrarem, porque nós temos que defender as vidas, né? Nós temos que salvar, e se para defender a vida for provado que o isolamento social deve acontecer, nós temos que fazer isso. A outra escola é a escola do Jeremy Bentham, o inglês, a escola do utilitarismo. E o Jeremy Bentham, ele muito prático, pragmático, como os ingleses são, ele pensa no futuro. Então, o grande enunciado dele, resumindo, que é o princípio da utilidade, ele fala assim: hajas de tal maneira que a tua ação possa provocar a maior felicidade para a maioria das pessoas. Então, vejam bem, quando ele fala possam provocar ou possa realizar a maioria da felicidade para a maioria das pessoas, ele está falando de futuro. Então, a ética dele é de consequências. Você tem que agir no presente pensando no futuro. Então, agindo segundo essa ética, nós teríamos que realmente fazer uma conta do que seria melhor para a maioria das pessoas. Nessa ética aí, né, o Henrique ia matar o Bruno e o Carlos pensando na maioria de todos nós, viu, Henrique? Você tinha que, naquele exemplo meu do sequestro, muitas vidas valem mais do que poucas vidas. Para essa escola ética, né? Nem todo mundo concorda com ela. Mas para essa nós temos que pensar na maioria. Né? Nós temos que pensar na maioria. E aí é muito triste, porque você pensa assim, mas será que 2 precisam morrer para que 200 mil sobrevivam? Essa ética não tem o que falar. Não, se 2 tiver que morrer para 100 milhões não morrer, 2 vão ter que morrer. Tá? Mas aí, para encerrar, eu queria falar do terceiro filósofo, que eu admiro muito, e que eu volto ao começo da minha fala sobre, eu falei de polarização, né?
é a ética de Aristóteles. Aristóteles é um filósofo grego da Grécia Antiga, de 300 anos antes de Cristo. Ele viveu no apogeu de Atenas, da democracia ateniense, e ele escreveu um livro para o filho dele que chamava Ética Nicômaco. E ele propõe nessa ética da Nicômaco, que ficou conhecido como Ética das Virtudes, ele propõe um meio termo entre excessos de mais e de menos. Aristóteles percebe que o homem sempre vai nos excessos, né? Tipo, por exemplo, com relação à alimentação, tem um excesso de quem come demais e o excesso de quem come de menos. Ele acredita que a virtude está no meio. Por exemplo, tem uma pessoa que tem excesso de medo, medroso, e uma pessoa que não tem medo nenhum, destemido. Ele acredita que a virtude está no meio, que seria o corajoso. Então, ele vai definindo para as ações humanas o caminho do meio. Então, eu penso que é isso que a gente precisa hoje no Brasil e precisa também para o caso dessa pandemia. É encontrar esse caminho do meio. Um caminho do meio que possa achatar essa curva, que a gente não atrase a curva, porque a curva vai ter que acontecer, então que a gente tenha a curva dentro da onde a gente consiga atender, mas que não quebre as empresas, mas que não destrua a economia. Então, nós temos que buscar agora o caminho do meio. E o caminho do meio, que é esse meio termo entre os excessos, só é possível de ser encontrado se as pessoas não se radicalizarem, não ficarem polarizadas, um criticando porque o outro tem uma concepção de política de esquerda, o outro de direita. Então, nós temos que buscar, enquanto povo, enquanto sociedade, o caminho melhor para o Brasil. E que depende, talvez o caminho nosso em Divinópolis é diferente de Guarulhos, mas nós, enquanto povos, temos que achar esse caminho do meio. Então, são 21h08, estou encerrando um pouco antes, né? Era 21h13, estou encerrando 4 minutos antes, para poder ouvir o comentário de vocês e a gente poder, talvez, aprofundar num aspecto ou no outro. Tomar, antes de mais nada, parabéns pela palestra. Eu acho que é totalmente pertinente tudo que foi falado com relação ao momento que nós estamos passando e que se acentuou agora, né? Se acentuou nesse momento de crise, mas já vem acontecendo durante um período, como foi falado aí bem evidente na questão das eleições. Em nome de todos aqui de Guarulhos, de Companhia de Divinópolis, eu agradeço mais uma vez pela sua brilhante palestra. Deus abençoe e você é uma pessoa super esclarecida. Espero que possa ajudar e levar essa informação para cada vez mais pessoas, para que a gente possa despertar essa vontade de refletir e de reflexão sobre o momento que está sendo passado. Como na última semana, nós vamos abrir aqui para as perguntas, então via chat, a gente vai pela ordem de quem solicitar aqui para fazer. Eu gostaria de iniciar aqui com uma explanação. Eu escutei hoje, na Rádio Jovem Pan aqui de São Paulo, um número que me impressionou, não sei se você tem essa informação também para confirmar ou não, cada 1% que aumenta na quantidade de desempregados, hoje o Brasil está, antes da pandemia, estava em 12%, né? Diz que cada 1% que aumenta representa mais ou menos 30 mil mortos, por diversos motivos, né? Segurança, fome, etc. Não é bem uma pergunta, é só uma colocação para talvez você comentar sobre. E em seguida, nós vamos aqui para as perguntas já. Ok. Alguma pergunta mais na área de ética? Tem a questão do Bruno. O Bruno quer falar a sua dúvida, que ela é bem grande aqui. Fazendo a microfonia aqui.
É mais um comentário, assim. Acho que está dando um Eu posso ler sua pergunta aqui, Bruno? O Bruno está perguntando, não só do SUS, se conta em uma mão os países que estavam preparados para isso. Algo muito pior é o problema para nós, assim como em alguns outros países. Em outros países é o mesmo de sempre, a educação, concordo plenamente. O brasileiro está mostrando que não é capaz de respeitar normas de higiene básicas, como lavar as mãos, usar máscaras, o que já reduziria muito a propagação da doença, possibilitando assim a flexibilização do isolamento. Vejo isso no meu próprio bairro. Ninguém usando máscara, família fazendo churrasco e festas todos os finais de semana. Vou ao mercado, a pessoa encosta na fila e não respeita o distanciamento. Eu concordo, né? Inclusive o Japão parece que teve uma resposta muito boa, porque o pessoal lá já tira o sapato para entrar dentro de casa, normalmente já tem toda uma cultura diferente da nossa. O brasileiro gosta de abraçar, gosta de falar assim perto do outro e tal, a nossa cultura não ajuda. E eu acho que essa pandemia, tirando todos os malefícios dela, ela vai nos fazer a refletir sobre tudo isso. Esses hábitos que você está falando, em ética a gente chama de etiqueta, pequena ética, que é a ética conosco mesmo. É uma ética mais gente, né? que não afeta tanto os outros. E o brasileiro tem que mudar muita coisa. Mas, como eu sou uma pessoa otimista, eu vejo que tudo isso vai nos fazer repensar muita coisa. Esta reunião, por exemplo, será que essa reunião aconteceria se não houvesse a pandemia? Será que 2 clubes de Rotaries em cidades de longe se uniriam para fazer uma reunião conjunta? Será que de agora para frente, além da nossa reunião presencial, não poderia pôr uma televisão e pôr uma câmera transmitindo e companheiros de outro clube, de outras cidades, poderiam assistir às nossas reuniões, mesmo virtualmente? Porque se o clube tiver um link de internet bom, isso vai ser fácil fazer. Liga um Zoom lá, um tanto de companheiro participa com a gente. Então, eu acredito que é o seguinte, é uma oportunidade para refletir todas as nossas ações, todas as nossas costumes, ética e etiquetas para a gente melhorar e aperfeiçoar. Vamos tentar, né? E o Rotary, eu acho que tem uma importância muito grande nisso, refletir e aproveitar essa pandemia para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente melhorar. Bom, agora temos o Paulo. Paulo quer fazer uma pergunta? Paulo Guzzi, por favor, Paulo. Bom, boa noite ao palestrante Jomar, governador. A minha não é bem uma pergunta, é mais um desabafo. Entendo tudo isso, nós temos países de primeiro mundo, como colocaram aí, Japão, Taiwan, estão dando show. Mas eu não penso muito bem assim, não. São países de primeiro mundo que eu entendo estarem mais bem preparados do que nós. A nossa questão, eu não vou dizer que é política, o que é isso, mas a nossa questão é a incompetência, a falência do nosso sistema público. Se nós tivéssemos um sistema público decente nesse país, não pensado somente em proveito próprio, nós estaríamos bem melhor. Eu faço a minha parte, eu sou do grupo de risco, tá? Sei que se com todos os cuidados pode-se estruturar saídas coordenadas, eu não vou, tá? Até nós falamos aí que o Elias falou que pode ter uma posse, fazer uma reunião, eu lamentaria, porque eu não posso ir. Enquanto não sair essa cura, eu não poderei ir. Com máscara, com luva,
quer que seja. Mas, para mim, a questão toda, como o Gilmar falou, é ética. Faltou ética nas qualificações desses políticos. Eles pensaram em si próprios e não no Brasil. E não no pobre, no mais pobre. Né? Então, infelizmente, a minha colocação, o meu desabafo é isso. Ok. Mais alguém? O Gilmar, agora temos o Douglas Cavalheiro, em seguida a Laís, aqui pela ordem, e o Elias levantou a mão pelo teclado. Então, vamos começar aqui pelo Douglas, depois a Laís e o Elias. Por favor, Douglas. Bom, boa noite a todos os convidados aí, os companheiros, ao Gilmar, o palestrante. Sumiu o som. Douglas. É o seguinte. Alô? Alô? Tá escutando, gente? Agora estamos Tá escutando. escutando? Troca pela Tá. Vivo. Vamos lá, é o seguinte. A gente sabe que a ética e a cultura, elas se cruzam muito, né? E às vezes, como um país que não dedica à educação, e isso reflete até nos políticos, né? Antes deles estarem lá, foi o povo mesmo que já corrompido, né? E acaba fazendo isso. E a gente vê que a questão da pandemia, isso ficou muito à tona, né? Em todos os sentidos, né? Tanto no viés político e tudo mais. E aí você também citou que, com certeza, a gente vai aprender muita coisa, né? O que você vê, assim, de tangível mesmo que, após a pandemia, essas coisas possam trazer uma evolução para a gente? O que você acha que realmente traga uma coisa tangível, né? Que realmente, eticamente falando, culturalmente falando, que possa beneficiar a todos nós? Bom, eticamente falando, é difícil prever, porque ética, um professor sempre falava, é ciência da liberdade. Então, vai depender de cada um de nós, dos Rotaries, da nossa sociedade, daquilo que a gente vai poder fazer. Porque, assim, é previsível. O que nós vamos ter depois disso é um aceleramento de muita coisa que a gente tinha medo de fazer e agora não vai ter mais como segurar. Como, por exemplo, as mudanças no mundo do trabalho. Essas já são previsíveis. O número de trabalho home office vai aumentar. Provavelmente vamos trabalhar menos horas do que trabalhávamos antes. Os cursos EAD vão se ampliar muito na área da educação. Então, tecnologicamente, eu posso dizer que essa pandemia caiu no planeta Terra como uma guerra. Porque é no período de guerra que a gente avança mais tecnologicamente falando. A guerra causa isso. Os países evoluem muito em tecnologia. A Primeira e a Segunda Guerra fizeram o planeta avançar muito tecnologicamente falando. Isso vai acontecer também depois dessa pandemia. Agora, o que nós vamos fazer com essa tecnologia? O que nós vamos fazer com essa possibilidade de educação online? O que nós vamos fazer, por exemplo, com essa possibilidade de trabalhar em casa, de trabalhar menos? O que cada um de nós vai refletir sobre a vida dele antes e depois dessa pandemia, igual o próprio Paulo César estava refletindo na situação dele ser um grupo de risco, e que cada um de nós vai fazer. A reflexão nossa, por exemplo, de ficar isolado dos nossos pais, o tempo que a gente dedica a eles, ou deixava eles isolados naturalmente no asilo ou em outro lugar, sem vê-los durante semanas ou meses, e agora a gente é impedido de vê-los. A revalorização, ou seja, o que vale para mim, a partir do momento que há uma possibilidade real de eu pegar uma doença e morrer. Então, vale família, vale o trabalho, vale a amizade, o companheirismo, né? Então, nós vamos fazer uma reflexão, e aí
é o que cada um de nós vai fazer depois desse mundo. E a soma de todo mundo vai causar uma transformação no mundo, no planeta, na cidade. Então, é imprevisível. Agora, eu sou uma pessoa otimista. Eu acredito que nós vamos sair uma humanidade melhor do que entramos, né? Agora é só a gente ver mesmo o que vai acontecer. Obrigado, Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Douglas, pela pergunta. Agora, a Laís, por favor, Laís. Jomar, sensacional, adoro ver você falando de ética, que presente. Obrigada mesmo. Eu queria que você me ajudasse assim, com algum referencial, alguma teoria. Sempre me interessei, mas conheço pouco das teorias da ética, nesse dilema, nesse desafio que a gente está vivendo agora, que a gente vê a banalização da vida, né? Eu amei o que você falou do meio termo, eu amo isso, acho que esse é o caminho de tudo, mas como é que você lida? Uma vez eu escutei isso de um amigo assim, que me doeu no fundo da alma. No Brasil morrem 60 mil pessoas por ano em acidentes de carro, e o povo fazendo esse escândalo por causa de 10 mil pessoas, que seja 50, se morrer 50, 60 mil com esse coronavírus, ainda não vai estar batendo o número de pessoas que morrem em acidente. Só que assim, não deveria morrer primeiro pessoas por acidente de carro, ia ser outro problema, enfim. Não é porque morre, então, de acidente de carro que pode morrer de corona, né? A mesma coisa para mim também na questão da violência. Enfim, eu sou uma pessoa que estou contra qualquer coisa que fere a vida, pena de morte, qualquer coisa que... Eu não acho que nada justifica a vida ser retirada. Uma vida não vale mais do que a outra. Para mim isso é muito forte, assim. É um princípio meu, que eu acho que é um princípio ético universal. E eu tenho dificuldade com a teoria, mas eu acho que essa coisa de todas as vidas valerem a mesma coisa, em tese... Pelo pouco que eu conheço de ética, é uma regra, assim, né? As vidas valem o mesmo. Uma vida de um rico não vale mais que de um pobre, e nem de uma pessoa honesta vale mais que de uma... Assim, é bem polêmico isso nesse Brasil de hoje, mas essa é a visão que eu tenho. Então, o que eu respondo para uma pessoa que fala que é tudo bem morrer 10 mil, 20 mil, porque morrem 60 mil nos acidentes de carro, ou até mesmo essa lógica de extrapolar, de que, olha, se... a gente tiver um desemprego e uma crise econômica muito profunda, a gente vai ter mais mortes na frente. Mas, assim, em tese é aquilo que você falou. Eu não queria comparar a quantidade de mortes, eu não queria que ninguém morresse, mas, assim, eu tô com uma crise agora na minha mão, né, que é essa, e nesse caso eu vou fazer de tudo para que pessoas morram, óbvio, sem tentar radicalizar também a questão econômica, porque a gente sabe que isso, a gente não quer que ninguém morra de fome. Então, é um desafio muito grande, assim, eu queria sua ajuda, talvez com referencial teórico para isso. É uma questão de sensibilidade, sabe, Laís? Eu não sei o que você faria em teoria para representar isso. A melhor teoria que eu conheço para isso é a teoria, sem ser religioso hora nenhuma, é a ética de Jesus, sabe? Porque Jesus ele prega uma ética muito superior, que é a ética da empatia, que é você conseguir se colocar no lugar do outro, né? A ética do amor é isso, se colocar no lugar do outro. E quem se coloca no lugar do outro é que vê, por exemplo, que essa pessoa, essas duas pessoas aí que vão morrer, a mãe ou o pai. Agora, para tentar sensibilizar essa pessoa, Laís, eu contaria a seguinte história. E tinha uma pessoa andando na praia que estava pegando as estrelas do mar que estavam secando pelo sol e jogando de volta para o mar. E a praia enorme, aquele tanto de estrela, e o sol está arrancando ela, e ela pegando e jogando. Aí chegou um desses aí que você falou, né? E chegou para ela e falou assim, mas são milhares de estrelas, a praia é enorme, você não vai conseguir fazer diferença nenhuma. Aí ele não respondeu, pegou uma estrela, jogou no mar e falou assim, para esta fez. Que a gente faça diferença para uma pessoa já vale a pena. Mais alguma? Excelente, linda história. O Elias, por favor, Elias, queria fazer uma pergunta também? Boa noite. Primeiro, parabéns pela palestra. Eu acho que é um tema sempre muito álgido
muito difícil de se discutir. O caminho do meio, com certeza, é o caminho perfeito. O caminho perfeito é o de Lao Tse, do antigo taoísmo chinês, né? O Buda também. Eu sou médico há 44 anos e decidir quem morre ou quem vive não é uma novidade atual da Covid. Nós decidimos quem deve viver ou quem deve morrer há muitos e muitos anos no Brasil. Isto é uma grande verdade. Nós estamos juntando cestas básicas, colhendo doações para subsanar a fome de algumas pessoas. O que é mais ético? O que é melhor, morrer de Covid ou morrer de fome? É um dilema, eu sei. É que é muito fácil falar aqui, entre nós, rotarianos, líderes, formadores de opinião. E como dizem, é muito fácil ficar em quarentena, numa mansão com piscina, campo de golfe, com todas as comodidades que tem, e na favela. Com 10 pessoas dentro de um quartinho de 2x2. Né? E é ético dizer para as pessoas, você tem que ficar de quarentena? É ético para dizer para as pessoas, você tem que morrer de fome? Onde é que está essa ética? Pode me dizer? O que acontece? As pessoas que acreditam, né, naquela primeira escola de estar fazendo o dever, estar salvando a vida, como alguns governadores e alguns prefeitos, que acreditam nisso, que isso é a solução e tudo, talvez, quando não exista a intenção política por trás, porque, infelizmente, né, nós temos duas políticas. A política de Aristóteles, que eu já citei aqui, que é a política com P maiúsculo, que era na época que a política era da cidade, né? Cidade em grego é polis. Polis vem política. Então, a política naquela época era cidadania. Então, quando Aristóteles fala de política, ele fala do bem comum. Agora, depois, mais tarde, vem um tal de Maquiavel, que é considerado o pai da política, mas aí já é da política enquanto ciência, porque ele estuda a política como ela é. E aí ele separa a ética da política. Então, a política seria a ciência de se manter no poder. Então, quando essas pessoas fazem isso com intenção política, com P minúsculo, que é de se manter no poder, já pensando numa eleição, alguma coisa, não tem ética nenhuma. Né? Aí ele não há ética aí, porque aí há uma intenção política. Agora, se ele acredita que isso é a melhor solução, mesmo estando errado, porque é difícil essa avaliação, ninguém tem a resposta do que seria o caminho do meio. Se alguém tivesse uma resposta definitiva ao caminho do meio aqui, todo mundo seguiria. O ético é exatamente achar qual é a proporção, né? Porque a proporção é vamos evitar a curva, vamos achatar a curva, mas sem matar de fome no futuro. Aí essa pessoa pode até estar imbuído de, né, o que Kant chamaria de intenção, que é exatamente de fazer o bem, se não há essa política por trás. Agora, efetivamente, o que a gente tem feito em Divinópolis? Tem grupos debatendo,
eu participei de um deles. Essa iniciativa de abrir aqui parcialmente veio desse grupo, que é um grupo descompromissado tanto politicamente quanto economicamente, inclusive com alguns rotarianos, de tentar achar esse caminho do meio, que é essa abertura parcial, que Divinópolis começou a fazer e que tem que ser feita, porque não há economia que aguente meses e meses com lockdown, com tudo parado, né? Então, a gente tem que achar o caminho do meio, a gente tem que buscar esse caminho do meio e experimentando isso aí para tentar achar. Mas, realmente, Elias, o médico tem uma posição muito difícil. E eu já estudei um pouco disso, e o médico, como é que ele escapa dessa decisão que seria terrível? É o primeiro. É o primeiro que chega, que ele põe no equipamento de salvar a vida, é o primeiro. Ele, então, se já tem um equipamento e não tem outro, ele fala assim, não vou tirar quem está no equipamento lá, né? Então, se chegou um idoso e chegou e ocupou o equipamento que existe, chega um outro que precisa do equipamento e não tem, ele não vai falar, o outro já está lá, esse aqui vai perder a vida, não tem equipamento né, de manutenção da vida dele. Então, o médico ele tenta sair desse dilema ético atendendo a todos. O que chegou primeiro ele atende, o segundo que chegou, se não tem condição, ele vai fazer o quê? Não tem mais o que fazer. Então, o médico deixa para que o tempo decida, né? Que é mais ou menos quem defende o isolamento fala, porque se chegar muita gente no sistema de saúde, o sistema de saúde não vai dar conta de atender. E o sistema de saúde não dando conta de atender, tem gente que vai morrer sem o tratamento necessário. Ótimo. Perfeito, Gilmar. Obrigado. Obrigado pela opinião e pela resposta. Essa é uma grande verdade, sim. O que eu ainda me debato é no ponto em que nós aqui, quanto rotarianos, quanto elite da sociedade, porque nós somos elite da sociedade, não só, não estou dizendo elite econômica, nem intelectual, mas nós fazemos parte de uma elite. E o povo não entende e não sabe, e não vai entender nada daquilo que nós estamos aqui debatendo. Esse que é o grande problema. É verdade. É verdade. Infelizmente, falta a educação. Por isso que quem falou da educação no começo, eu aplaudi. Eu acho que a solução do Brasil é a educação. Enquanto se não investir na educação, nós não vamos ter futuro enquanto nação. Os países que hoje chegaram ao nível que chegaram, primeiro mundo, é porque investiram em educação. Nosso povo não tem educação, então eles nem participam de um debate como esse aqui por falta de educação. Perfeito. Vamos passar para o Paulo Guzzo, que quer fazer mais uma pergunta, e em seguida a gente encerra as questões. Por favor, Paulo. Ô, Gilmar, voltando, em parte já foi respondida aí com a finalização do Elias e a sua conclusão, e retomando o que o Douglas Cavalheiro falou, eu queria perguntar a você, o ser humano, quando nasce, na minha concepção, ele vem com alguns atributos. O caráter é um deles. Só que esse caráter, esse ser humano, ele tem que ser moldado. Porque não adianta ele nascer com aqueles atributos e não ter molda nenhuma, vai se tornar um ser humano porco, ruim. E o que nós chegamos? A educação. Se ele não tiver educação, não vai chegar a lugar nenhum. E aí eu pergunto, a ética vai fugir desse ser humano? Então, a grande maioria do ser humano, ele, por falta de educação, não vou dizer que não é culpa dele, mas em grande parte não, a Deus dará, entendeu? Então, ou seja, a educação é importante para que a ética seja valorizada e estendida para tudo.
E eu espero que, como você falou, que depois dessa pandemia, lições fiquem. Eu duvido. Do meu coração eu duvido. Mas eu também espero que lições fiquem e nós nos tornemos seres humanos melhores. Obrigado. É a nossa esperança, né? Quanto a isso, tem duas posturas também, né? Tem a postura esqueci o nome dele agora, o homem é o lobo do homem, que acredita que nós somos maus e a sociedade é para nos prender, Mas existe o do Rousseau também, que o homem é bom e que a sociedade o corrompe. Então, são dois caminhos também diferentes e que a gente tem que achar o meio termo. Mas, independente de qual desses dois que eu acredito, que o homem é o lobo do homem, ou que o homem é naturalmente bom e a sociedade o corrompe, é a educação que tanto educa o lobo, quanto também permite que esse bom retorne, que a gente volte. Então, a educação é fundamental. Sem educação, a gente não vai chegar em nenhum lugar. Não que a educação por si só seja a salvação de tudo. Perfeito. A gente não acredita nisso. Mas sem educação, a gente não chega em lugar nenhum. Tá? Perfeito. Obrigado. Bom, companheiros, eu vou mais só uma última questão aqui, que eu acho que é a maior dificuldade. Isso aí, a Laís lembrou, Thomas Hobbes, exatamente. Obrigado, Laís. Nós temos as 3 situações que você falou, a perfeita é a do meio termo, eu também concordo. Nós temos aqui os fins justificam os meios, e nós temos aqui que tem que valorizar a intenção de cuidar da vida sempre, né? Na minha visão, eu acredito que o problema é que quem acredita em uma dos extremos, ele desacredita da outra, né? Essa falta de respeito, de concordância e de ter um mínimo de tolerância pela opinião do próximo. Eu acho que essa é a nossa maior dificuldade de todas. Eticamente falando, todos os estudos que você tem feito, etc., qual é a melhor forma, talvez, da gente conseguir, como sociedade, eu sei que a educação está na base. Quem tem essa educação de base, provavelmente não vai chegar nesse problema, nessa dicotomia para frente. Mas quem já está nessa situação, como que nós fazemos para dissuadir uma pessoa, não de não ter uma opinião própria, formada, de acreditar em algum conceito, mas de minimamente respeitar a opinião de quem pensa de forma diferente dela? Ótima questão, viu? É uma das minhas reflexões. É por isso que eu tenho falado tanto da polarização e do maniqueísmo que nós estamos vivendo, retornando, porque a sociedade polarizada não tem o diálogo. Sabe, Henrique, o diálogo é o caminho para chegar no meio termo. A ética que eu mais admiro é a ética de Habermas, um outro alemão. Está vivo até hoje, um velhinho. E ele tem uma ética que ele fala o seguinte, ética do discurso. Na verdade, discurso não é uma boa palavra em português, mas ele é a fala, é o diálogo. É quando você põe os extremos para conversarem e um escuta o outro, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, ó, é que a gente consegue chegar nisso que você está falando, que é uma empatia, que é um entender o outro, que é tentar chegar. Então, o que acontece? Nós temos que exercitar o diálogo, nós temos que voltar a dialogar, a nossa sociedade tem que voltar a dialogar. Nós não podemos ficar em extremos e partir para brigar com o outro. Eu nunca vi isso, o outro pensa diferente de mim, eu vou brigar com ele? Não, eu vou chegar, me convença. Me convença. Agora, se você não me convencer, você tem que me dar a oportunidade de te convencer. E quem sabe do nosso diálogo saia um terceiro elemento que seja a síntese da minha tese e da sua antítese. Isso é lógica dialética. Então, o Sócrates ensinava assim a seus discípulos, dialogando. Maêutica, que era a forma de dar luz a uma nova ideia. Como é que vai surgir uma nova ideia sobre a pandemia, sobre o isolamento? Conversando, debatendo. Mas aí nós temos que tirar
o aspecto do lobby, o aspecto do interesse, né? O aspecto de querer ganhar alguma coisa com isso. O ganho é se a gente conseguir avançar. O ganho é se a gente conseguir elaborar alguma coisa que atenda às nossas necessidades. Porque quando as pessoas entram num debate já querendo ganhar alguma coisa, ou já querendo guerrear, ele não está aberto ao diálogo livre. O diálogo livre é, por exemplo, uma reunião de Rotary, que eu adoro, porque os companheiros vão, se manifestam, e ali a gente tenta buscar o consenso. Na ética de Habermas, o suprassumo é o consenso. O que é o consenso? É quando alguém emite uma opinião, mas tão racional, aquilo ali é tão... atende a tanto as nossas intuições, as nossas razões, que aquilo ali nos convence a todos. E chegamos a um consenso. A democracia, para o Habermas, ela é falha, porque a democracia é quando não se alcança o consenso, é quando a maioria vence. Mas o ideal seria que, por exemplo, um de nós aqui, o Peçanha, o Carlos ou o Paulo, falasse uma coisa que todo mundo... Não, esse é o caminho do meio. Isso, a ideia que ele deu, abrange a minha, dos outros, é melhor que elas todas, e todos nós... Não, é isso que nós vamos fazer. Chegamos num consenso. É o diálogo. Tá? Nós temos que estar abertos ao diálogo sem nenhuma pré-intenção, sem uma intenção de ganhar, nós entramos com um diálogo com a intenção de crescer, de aprender e de descobrir alguma coisa que seja esse consenso. Perfeito, muito obrigado. Você foi perfeito na explanação, porque em Rotary realmente é isso que a gente aprende. Até me arrepiou, né? Diariamente, em reuniões de conselho e com os companheiros, é isso que a gente pratica. Então, como rotarianos, vamos tentar levar isso para a nossa sociedade. Eu sei que cada um está no seu cantinho parado agora, mas eu tenho certeza que, mais do que merecidamente, nós temos que dar uma salva de palmas pela sua maravilhosa e brilhante palestra, pela explanação, simbolicamente. Obrigado, gente. E em breve, se Deus quiser, estaremos aí, talvez, fisicamente, né, João? Eu estarei sempre à disposição, né? Agora que a gente já sabe que existe essa ferramenta, de mesmo os distantes estamos perto, né? A gente está sempre à disposição para poder ajudar, tá? Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pela brilhante palestra, tá? Deus abençoe. Eu que agradeço a todos vocês a paciência de me ouvir. Imagina, nós que agradecemos. Antes de ir para o encerramento, nós temos a presença do nosso governador Peçanha, grande figura, companheiro nota 1000. Eu queria passar a palavra para o Peçanha, porque um governador numa reunião sempre engrandece, com mais informações, com considerações. Por favor, Peçanha, antes do nosso encerramento. Não era o momento, mas as oportunidades que a gente tem são poucas. Essa pandemia e essa reunião virtual estão nos dando a oportunidade de mais ouvir do que falar. Eu posso falar de cadeira, o Jomar é um companheiro do nosso clube, me surpreende a postura que ele está tomando. Me surpreende porque lá no clube ele fica sentado numa ponta de mesa, comendo alguma coisa e bebendo alguma coisa. Eu nunca o ouvi falar dessa maneira. A gente não sabe o que dizer. Eu sei só agradecer a esse belo clube de Guarulhos. Tá? Irei, se Deus quiser, vou pegar uma carona para ir tomar uns uísque aí com vocês. Podem ficar tranquilos. Tá? Eu gosto. E a gente tem a oportunidade, Henrique. Estou lamentando, estou vendo a falta do seu pai hoje aqui com a gente. Mas ele deve estar trabalhando muito com essa pandemia. Então, deixa ele para lá. E quero agradecer a vocês, porque nós estamos tendo a oportunidade. O Peçanha é um cara muito chato. O Peçanha, às vezes, entra nas pessoas e pede para ele fazer isso, fazer aquilo, como vai fazer mais uma vez. Thaís, tira a mão da testa. Fulano, faz isso. Ciclano, porque a gente está aqui de fora observando como a gente tem que ter postura
para assistir uma reunião desse nível. Muito obrigado. Isso aí, nós que agradecemos. Seja sempre bem-vindo, tá? Assim como eu tenho certeza também que os companheiros aqui do Guarulhos são bem-vindos nas reuniões do Divinópolis. Todos os companheiros que hoje engrandeceram a nossa reunião aqui, fizeram esse esforcinho para estar presente com a gente. Eu agradeço de coração, são todos sempre muito bem-vindos. Foi uma reunião maravilhosa e realmente essas reuniões virtuais, elas têm um viés muito importante, que elas são bem dinâmicas e produtivas, né? Na nossa reunião física, ela tem um calor humano, ela é gostosa, ela é boa, mas ela às vezes não é tão objetiva quanto essas reuniões virtuais. Eu acho que serão complementares, na minha humilde opinião, aí para frente. Então, a gente está indo agora para o encerramento. Gostaria mais uma vez de agradecer ao Jomar pela presença, nosso querido companheiro do Rotary Clube de Divinópolis Leste, pela brilhante palestra. Agradecer a todos os companheiros convidados aqui do Rotary Clube de Divinópolis, a Laís, que ainda não é rotariana, mas tenho certeza que vai fazer parte aí da nossa família também. Todos os nossos companheiros, saudade muito grande de todos vocês, mas logo, logo, se Deus quiser, a gente estaremos todos juntos. Semana passada, retrasada, eu tive um pouquinho ausente por conta do nascimento da bebezinha da Cecília, mas graças a Deus ela já está conosco aqui, com muita saúde. Mais uma Rotariquidiana para nós. E dando por encerrada essa reunião, a 42ª reunião ordinária do Rotary Clube de Guarulhos, peço a todos que façam uma vibração pelo nosso pavilhão nacional e uma excelente noite para todos. Muito obrigado. Obrigado, viu, Obrigado. gente? Oportunidade, Obrigado aos uma boa visitantes noite aí, a todos. companheiros. Eu tinha uma pergunta para o Peçanha aqui. O Peçanha, está escutando? Estou aqui. Você trabalha com engenharia de telecomunicações, né? Quem falou foi o Elias, né? Não, é o Douglas Cavaleiro. Douglas. Gente, boa noite a todos. Eu Obrigado. fico chateado às vezes, Douglas, porque esse camarada que fez a palestra aqui, ele devia ter dito também que ele é formado na escola que eu fui pioneiro, chamado Inatel. Eu formei em Santa Rita do Sapucaí no ano de 1968, sou da primeira turma da escola, tá? E valorizo demais. Mas o Jomar esquece de dizer que ele também é engenheiro eletricista. Jomar já foi. Ele já foi. Já. Mas não, porque eu trabalho com telecomunicação já fazem, deixa eu ver, são mais de 30 anos já, 33 anos. Eu me formei em 1968, fui trabalhar no Paraná, na companhia telefônica, na Telepar, morei em Ponta Grossa, tenho 2 filhas pontagrossenses, e vim para Divinópolis em 1976. E daqui eu não quero ser enterrado, porque eu preciso ser cremado. Ô Henrique. Oi, Paulo. O Peçanha falou que tem uma transportadora que está autorizada a pegar os uísques dele lá. Não, ao contrário. São Paulo. E trazer para nós, é isso mesmo. Que ele paga. Mandar para nós mesmo. Que ele vai trazer. Ele vai pagar o uísque. Elias, o Tuca é onça com vara curta. Em 1900, eu sou muito batata, tá? Em 1976, no mês de agosto, em Divinópolis, eu morava anteriormente em Ponta Grossa. E Ponta Grossa, você sabe que é caminho de Foz do Iguaçu. Eu era o gerente da companhia telefônica e nós estávamos instalando o sistema telefônico no Paraná. Então, todo mundo que ia a Curitiba, a Foz do Iguaçu, era obrigado a passar em Ponta Grossa. E tinha que trazer para mim 1 litro de uísque. Eu cheguei em Divinópolis, em 1976, em agosto, com 85 litros de uísque de marcas diferentes. Você está duvidando de mim. Vem embora. O Elias está com saco roxo. Boa noite, companheiros. Eu estou na empresa até agora, então eu vou me despedir aqui. Agradeço a todos aí, Jomar, pela palestra. Um prazer e sempre que puder eu vou estar participando. Um abraço, meus companheiros, um abraço a todos aí. Falou, Paulo, obrigado pela presença, hein? Falou, Paulo, valeu. Ô, Peçanha, mas depois você trabalhou na Telepar, você trabalhou na Telepar, né? E você também? Não, eu prestei serviço para a Telepar, já pela NEC, lembra da NEC? Ele trabalha na Vivo, Peçanha.
Não, eu trabalho na TIM claro, agora. O Paulo É na TIM. Olha, eu posso dizer assim, vocês são meninos, porque eu já estou há 24 anos aposentado. Eu aposentei na Telemig. Graças a Deus, procurei fazer um bom plano de aposentadoria. Tá? Hoje eu tenho uma aposentadoria, digo com todo prazer. Recebo como se eu estivesse trabalhando, me preparei para isso, tá certo? Sou um pai e um avô trocínio. Já ouviram falar nisso? Pai e avô trocínio? É todo mundo nas minhas costas. Eu sou pai trocínio. Nós estamos aqui para isso. Tá? Eu vivi minha vida com telecomunicações. Tive durante o período aqui da minha vida, tive 300, 400 telefonistas sobre a minha responsabilidade. Tive centenas e dezenas de instaladores de telefone. E hoje nós temos uma vergonha de atendimento telefônico no Brasil. Não é em Divinópolis, São Paulo, nem em Bauru. É no Brasil, uma vergonha. Mas a tua área qual que era? Era fixa, computação, era a rádio? O que você trabalhava na Telemig, na Telepar? Não, na Telepar eu fui gerente da região de Ponta Grossa. E na Telemig eu vim tocar a região da nossa região aqui do Oeste em Minas. Eu era o gerente distrital. Mas eu hoje mantenho uma pequenininha empresa de emissoras de rádio e televisão. Se vocês aí precisarem de alguém que assine documentação de emissora de rádio e televisão, fala com o Peçanha, que eu tenho um sócio que é altamente técnico nessa região. Vamos saber, Peçanha. Muito bem, Peçanha. Isso aí. Ô, Tá bom, obrigado pela curiosidade. Hein? Douglas queria falar uma coisa, Douglas? Não entendi. Não, como ele falou que era de telecomunicações, geralmente é difícil de ter o pessoal nessa linha, né? E eu sempre trabalhei nisso. Eu fiz a fibra ótica submarina do Brasil pela Embratel. Eu fiz o projeto Civan da Amazônia, instalei a Claro no Norte, a Claro no Sul, a Oi em São Paulo, operação de manutenção da rede mobile e fixa. Na época da NEC... Oi? Vocês são da época da privatização, então tem muita coisa. Vocês vão... Não, mas eu comecei antes. Eu prestei serviço para a Telepar, para a Telemig, para a Telesp. Então, mas era todas as teles da vida. Vocês prestaram serviço. Eu não. Eu era empregado da Teles. Está entendendo? Uhum. Eu era empregado. Hoje eu sou associado à Sistel, tá certo? Onde tem uma contribuição. Mas também a gente vai se virando. Por exemplo, em 1987, eu fui a primeira pessoa que instalou antena parabólica em Divinópolis. Em 1987. Primeira antena instalada em Divinópolis parabólico fui eu. Excelente, isso aí. A vida da gente passa muita coisa, né? A gente não presta atenção, mas quando, de repente, olha para trás, a gente vê o que deixou. Graças a Deus, a gente está aqui. Eu estou com meus 77 anos, bem vividos. Corona não me pegou e não vai me pegar, porque eu estou de olho nela, tá entendendo? Não é ela que está de olho em mim, não. Eu estou de olho nela. Você está de olho na coroa? Porque, olha, eu tenho o prazer de dizer para meus amigos, eu sou o homem das 5 mulheres. 3 filhos, uma mulher e uma neta. Uma neta, sabia que era isso. O presidente está quase lá, hein? Tem 4 já. Estou quase já, Valdir. Foi quase igual que você também. 4. Foi um prazer conviver essas 2 horas com vocês aí. Eu sou muito falador, eu gosto de conversar, gosto de bater papo. Falo demais às vezes, mas... Ana, fala alguma coisa. Ô, Peçanha. Peçanha, cadê o uísque, Peçanha? Ô, Peçanha, deixa eu fazer uma pergunta. Viu? Ô, Peçanha, você que já está há bastante tempo no Rota aí, tem uma bela história também para contar para nós aqui.
Como que está o Rotary em Minas Gerais, a questão de companheiros? Tem crescido, está estagnado, está diminuindo? No nosso distrito, deixa eu contar um pedacinho antes, já que você falou de Rotary. Eu sou rotariano e vivo Rotary desde 12 anos de idade. Eu tive um tio em Campos, estado do Rio, Campos dos Goitacazes, que em 1966, 67, ele foi governador. E aí eu comecei, em 1978, comecei a me envolver com o Rotary. E fui governador 30 anos depois dele. Semana passada eu participei de uma reunião deles. O Rotary. Hoje, às 10 horas da manhã, tivemos uma reunião do nosso colégio de governadores. O nosso distrito já teve uma perda de 30 e poucos companheiros. Mas nós estamos tentando recuperar. Nós estamos na tábua da beirada para ser redistritados. Estamos quase chegando lá, porque eles nos deram a oportunidade de chegar a 1.200 associados. E hoje nós estamos com 1.117. Então, perdemos. O meu clube, o nosso clube, perdeu esse período 7 companheiros e admitiu 4. Mas nós estamos com 2 jovens e de olho numa menina aqui, uma tal de Laís. Nós estamos de olho porque, gente, nós temos que fazer admissão virtual. Nós também podemos fazer. O dia de nós nos cumprimentarmos, nos abraçarmos, esse dia voltará. Então, o nosso distrito, não é Minas Gerais, não, o nosso distrito, dos outros não posso falar, o nosso distrito está mais ou menos equilibrado. Mas nós estamos com um problema que eu ouvi hoje. Cidades como Camacho, está com 6 associados, vamos tentar transformá-lo num clube satélite. Outras cidades que estão com poucos associados, nós vamos tentar mudar para um clube de satélite. O nosso padrinho Divinópolis, outro clube de Divinópolis, lamentavelmente, o mês passado fechou. Por quê? Foi um dos maiores clubes do distrito, foi fundado em 1956. Era um clube forte, mas eles conseguiram, sem uma estrutura formada, conseguiram destruir os antigos. Gente, nós estamos velhos, nós somos antigos. Vocês, jovens, estão aí e precisam estudar e aprender. A virtual é bom demais, mas o companheirismo é muito mais forte. Nós temos que ter uma relação pessoal, um aperto de mão, um conhecimento. A informação rotária feita virtualmente é excelente, mas não tem calor humano. Eu falo isso porque eu vivi o passado e estou vivendo o presente. E nós temos que saber, sabemos que vocês, jovens, têm que levantar a bandeira. O Henrique, um dia, chegou aqui em casa, me telefonou e falou assim, eu quero recuperar em Divinópolis. Era uma terça-feira. Eu falei para ele, Henrique, eu não sei quem que é você, mas na terça-feira o meu clube não trabalha. O meu clube trabalha na quarta. Mas na terça não vai ter reunião. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te pegar onde você quiser e nós vamos em outra cidade. Não foi, Henrique? Foi. Se não me engano? Exatamente. Aí ele virou, mas na quarta-feira eu não estou mais em Divinópolis. Eu falei assim, tudo bem, você está com quem? Eu estou com o papai. Então, manda o seu pai vir aqui no clube. Eu peguei o pai dele, fui no Divinópolis, fui no Divinópolis Leste e fui no Divinópolis Oeste, os 3 clubes de Divinópolis. E falei para ele, Sebastião, escolhe qual clube que você quer entrar. Você conheceu os 3 clubes. Esse é o mais radical, esse é o mais festeiro, esse é o mais tradicional, e ele fez a preferência e veio para o nosso clube. Essas são oportunidades. Então, mais tarde, eu venho a saber que o Henrique ia ser o presidente do clube. Está entendendo? Aí de vocês. E o Sebastião, pai dele, presidente do nosso clube. Pô, para mim foi um prazer. É um prazer. Agora, infelizmente, infelizmente eu tenho um defeito. Eu não, a Laís quer falar. Não deixo de dar o recado na hora. Eu prefiro ficar vermelho do que ficar amarelo o ano inteiro. Fala quem falou. A Laís quer falar um minutinho. Eu quero me despedir
despedir, foi um prazer, seu Peçanha, o senhor é incrível, foi uma honra estar aqui na reunião. Desde criança eu achava esse negócio de Rotary muito legal e eu queria entender o que era, e eu sou formada em relações internacionais, então essa conexão, os intercâmbios, as coisas com o mundo, por ser uma rede global, então é algo que me interessa e, enfim, faz parte da minha formação aí. Henrique, quero te conhecer depois aqui em Divinópolis, vamos bater um papo qualquer dia. Deixei meu celular aqui para você salvar, me mandar um contato. Obrigada aí pela palestra do Jomar. Eu já morei em São Paulo, para todo mundo que é de São Paulo, eu morei 4 ou 5 anos, eu até perco as contas, foi tão intenso, acho que foram 5 anos da minha vida em São Paulo, então eu gosto muito da terra também, amo São Paulo, me sinto com um pouco do meu coração, a maior parte do coração mineiro. De volta para Divinópolis, então eu quero conhecer todos assim que possível. Obrigada por tudo, a aula do Jomar foi incrível e um beijo grande em todos aí, se cuidem e boa noite. Boa noite. Valeu. Fica o convite para vir então, no nosso clube também, viu, Larissa? Em São Paulo, por favor. O Luiz queria falar, né? Quem quer falar? Acho que ele aí, ó. Ele aí? Fala. Alioshi. O Alioshi. Aqui, ó. Comendo um pouquinho. Aqui, Oshi. Você só está tomando uísque aí, né, Alioshi? Tá comendo aqui. O meu acabou, Alioshi. Ó. Vou esperar. O Shima está no esquinho desde o começo da reunião, hein? Hein? O Shima está no esquinho desde o começo da reunião. Estou só olhando ali. Ó. Eu não. Quem me provocou foi o Elias. Eu não, imagina. O Elias mostrou o saco roxo. Só provoquei com o saco roxo. Você mostrou o saco roxo. Manda para mim uma. Vai mandar, eu não faço questão. Só provoquei com o saco roxo. Ana, agora ele não saiu do banho aí, Ana. Olha lá. Vai, provoca. Ele hoje está. Aí, falando. Tá cansado? Foi descansar? Hoje ele está em recesso. Foi descansar. Eu senti falta do Areli hoje. Você abusou muito dele, Ana. Ele hoje está em quarentena mesmo. O que você fez com o nosso amigo? Deixou ele de saco roxo? Nada. Coitadinho. Tadinho dele. Eu trabalho e rezo, mais nada. Minha vida agora... Peraí. Eu acho que todo mundo aí é aposentado, ou só eu? Não estou aposentado não, PC. Estou trabalhando muito ainda. Só você. Tá todo mundo trabalhando aqui. Elias, nós formamos no mesmo ano, Elias, 68. Não, eu sou mais velho. Eu formei em 68, você é mais novo. Você formou em 70 e pouco. Eu me formei em 76. Você é novo. Mas um pouquinho, né? Eu já tinha nascido já, hein, nessa época. Essa foi a época, setembro foi a época, agosto foi a época que eu mudei para Divinópolis. E não me arrependo não, viu? Cidade boa, viu, PC? Muito bom. Ela tem seus defeitos, mas a gente tem que aguentar, né? Já que veio, fica. Você é do Rio de Janeiro? E a Adaí também só sorri, né, Adaí? Você só sorri, né? Henrique já me convidou para ir lá, mas não fui ainda. Perdi o começo. Um dia eu vou. Está de pé ainda, viu, Elias? A hora que você quiser. Um dia eu vou. Divinópolis? Com certeza. Eu vou nessa caravana também. Nessa caravana eu vou também. A hora que você chega... Ó, já na primeira entrada de Divinópolis, você tropeçar, você cai aqui em casa. E tem uísque? Tem demais. Tem demais. Eu só vou... Mas o uísque... Ô, Peçanha, o uísque tem que ser de saco roxo, hein? O saco roxo... Esse negócio de Red Label não dá, não. Você traz. O daí você traz. Eu só vou se o... Aqui, ó, a carinha dele. Eu só vou se o Peçanha mandar os uísque dele. Não, garrafa tem de monte vazia. Olha lá. Eita, acabou. Para com isso. Guarda esse blue aí. Olha, só para fazer vontade, né? Teve uma corrida aí e eu ia, não foi, o Henrique? Aquela que foi. Perdigão. Ia participar da nossa corrida ano passado. Na hora que eu acabei perdendo a carona e acabei não indo. Ou arrependimentos. Porque
Olha, a gente vai passando a vida. Eu tenho aqui, ó, tá vendo isso aqui? São 50 anos bem casado, tá? Já passei minha vida. Hoje você vira para lá, vira para cá. Nós dois estamos dormindo separados há 60 dias. Ela num quarto e eu no outro. Para quê? Não tem diferença mais. Então, nós temos que ter esses compromissos, essas coisas. Porque amanhã você fala, você passou para mim. Eu não. Fica fria lá. Tá? A gente tem que aprender essas coisas. Então, por isso que o Aurelino nem participa mais da reunião. Ele já se escondeu. Ele está dormindo. E fala para ele, Ana, você não sabe o que você perdeu. Deixa ele só passa aqui, ó. Ana, chegou o neném lá. Parabéns, olha lá a bonequinha. Meu Deus! Coisa linda! Parabéns, meninas! Márcia, parabéns, viu? Parabéns, Márcia. Linda menina, viu? Essa é a Cecília, ó. Você tá com que lindo! Pior que foi tanta... Vocês terem ideia, foi tanta confusão. Delícia! Tá chorando, Márcia. Põe a menina pra lá, Márcia. Tá chorando. Foi tanta confusão aqui no nosso clube que o avô dela fez aniversário junto com ela, não é, Henrique? Quase no mesmo dia. Ela é do dia 6 e ele é do dia 10. Então ninguém sabia se estava cumprimentando. Ô, Henrique, ela é taurina, né, Henrique? É de touro, Paulo. Tô ferrado. Não, essa aí teimosa, meu amigo. Ô, Peçanha, eu duvido você fazer uma dessa aí. Não faço mais. A minha mais nova, já está com 42 anos, tá? 42 ou 43, nem sei mais. Nasceu em 75. Quantos filhos, Peçanha? Eu tenho 3 filhas, 2 ponta-grossenses e uma curitiba. Você perde para os japoneses dos clubes aqui, do nosso clube. Os japoneses aqui é tudo coelho, rapaz. Cruz. Eu tenho. O Alioshi, só o Alioshi tem meia dúzia de filho registrado. E o Alioshi tem mais meia dúzia de filho espalhado. Não, e tem uma neta que está com 12 anos, tá certo? É a única neta, eu acho que não vai passar disso em casa, porque a minha segunda filha, ela é fonoaudióloga e trabalha em Belo Horizonte, e numa casa de idosos que o mais novo paciente dela tem 85 anos de idade. Então, ela nem em casa ela está vindo, porque nós estamos a 100 e poucos quilômetros de distância, e ela fala, pai, eu não posso ir aí, porque se acontece de eu pegar qualquer coisa e transmitir para um desses idosos aqui. Olha aí. Então, falei, filha, fica aí. A mais velha mora muito longe da minha casa. Anteontem ela mudou para a casa dela, a 80 metros de distância. Engraçado, e a mais nova, que não quis saber de casar, não quer saber disso, foi fazer em Itajubá, foi fazer mestrado de engenharia de produção, é professora e colocou agora com a irmã uma loja chamada, que vocês quiserem entrar no Instagram, chamada Mercado do Banho. É uma loja de produtos artesanais, sabonetes, perfumes, negócio de banho em toalha, aquelas coisas. Né? Mercado do Banho de Divinópolis. É a minha terceira filha. E eu vou tocando a minha vidinha aqui. Está entendendo? Dou muito valor a vocês, mulheres, porque essa pandemia nos ensinou muita coisa. Nos ensinou a fazer café, nos ensinou a fazer almoço, a fazer jantar e limpar a casa e passar vassoura. Coisa que nós nunca fizemos. E sempre largamos para vocês, mulheres. Então, essa pandemia tem essa vantagem. Tem cheiro de fruta. Tem cheiro. Minha bateria está acabando aqui, pessoal. Preciso ir. Essa oportunidade. Tem o quê? Minha bateria está acabando, preciso ir. Ô, Peçanha, terça-feira aí vem o mesmo bate-horário, hein, Peçanha? Hein? Terça-feira que vem o mesmo bate-horário. O Henrique vai te mandar o link. Terça-feira não tem problema para mim, não. O Henrique vai te mandar o link. Com certeza. Eu já registrei aqui, ó. Fechou. Está registrado aqui. Valdir, não muito cedo da manhã, hein? É bom. Olha, gente, não há coisa melhor que esse bate-papo. Isso é muito não tem, não.
da gente. Tchau para vocês. Às vezes... Tchau, Pará. Tchau, Pará. Com Deus. Elias, você já foi governador? Paulo, amanhã não, né? 7 horas, Paulo. Não, de jeito nenhum, rapaz. É só 7 horas eu te mato, meu. Hein, Elias? Você já foi governador? Eu não, nada. Não fui, Ainda nunca fui não, nada. ainda Mas não. tá na linha, viu, Não, Henrique? nada. Maria, Tô ele fora. chegou ali, ó, Tô 10 anos, fora. quietinho ali, ó. Ah, não. Estou fora. Eu, devido a essa convivência, posso dizer para você, não acontecerá o Instituto Rotário do Brasil, em Salvador. Está tudo suspenso por ordem do Rotary Internacional até o dia 31 de dezembro. Infelizmente, eu posso dizer para vocês, vocês não vão ter conferência também, a não ser que seja virtual. Não, vai ser virtual. Vocês não vão ter. É lamentável. Eu conheço bem o distrito de vocês. Alguém aí não está sabendo, o Henrique sabe, porque ele estava lá. Eu fui representante do presidente lá em Água de Lindóia, no distrito de vocês. Excelente. Eu representei o presidente. Tá certo? Tive uma satisfação muito grande, principalmente encontrar com o Henrique lá na hora. Todo aquele pessoal, todos conhecidos e amigos meus. Está entendendo? São oportunidades únicas que a gente tem que aproveitar, gente. Aproveitar mesmo, porque isso passa. O tempo passa e essa pandemia vai passar. Tchau para vocês. Vamos Obrigado. dormir. Uma boa noite, Ana. Uma boa Também noite, preciso ir. Elias. Boa noite. Estou esperando aí, pessoal. Olha, está pago o transporte pela transportadora, Henrique, do saco roxo que você vai mandar para mim. Tá pago, tá pago. Aí, Elias. Pode ficar tranquilo. E a gente coleta e entrega na porta. Pode deixar. Pode deixar. Falou, gente. Um abraço. Espera o saco aí. Se Deus quiser, estarei aí. Tchau. Vamos providenciar um intercâmbio de amizade aí. Pessoal, eu vou também, tá? Muito bom ver vocês. Boa noite para todos. Beijão para todos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Falou, Shima. Tchau, Alioshima. Boa noite. Oi, Wilson. Tudo bom, Wilson? Wilson tá perdido aqui, ó. Fala, João. Liga. Ô, Wilson. Cadê o som? Liga o seu som aí. Vai, tá me escutando? Agora eu tô. E aí, tudo bem? Tá escutando? Bem? Tô sim, pode falar. Tudo bom, Wilson? Então tá. Boa noite para todos aí, viu? Boa noite e tchau, né? Porque só consegui falar agora. Tá tudo bem com vocês aí, né? Joia. Ô, Henrique, aquele abração para vocês aí, viu? Você e sua esposa. Muita sorte para vocês aí, viu? Fiquei contente. A menina é muito bonita, hein? Obrigado. Um abraço. Deus abençoe. Beijão na família aí, viu? Todos nós. Precisar de alguma coisa, estamos por aqui. Um abraço. Ana, dá beijão na Aureli também. Obrigado. Tchau, daí. Falou, Cirão. Tchau, Chico. Também, muito obrigado. Tchau. Deus. Boa noite. Boa noite. Ô, meu, você só come, cara? Tô jantando. Tá comendo desde a hora que eu consegui contato com você, meu? Então não. Bom proveito aí para vocês. Valeu, abraço. Você também. Outro para você também. Tchau. Boa noite para todos aí. Vou desligar. Tchau.